Bom, graças a Deus nós estamos aqui para darmos início a mais uma matéria, e a matéria é teologia. Teologia ou teologia sistemática. Mas teologia sistemática já é uma área dentro da teologia. Por isso a gente costuma chamar de teísmo, tá bem? Que é o estudo sobre Deus. Só que teísmo também está dentro da teologia. Você já começa a perceber aqui a dificuldade do vocabulário. Como que nós vamos batizar esta matéria? De forma geral, teologia. Só que quando eu falo de teologia, ela é uma ciência. Ela não é só uma disciplina. A teologia é uma ciência que abrange várias e várias disciplinas. E dentro dessas disciplinas você vai ter teologia bíblica, teologia dogmática, teologia sistemática, teologia bíblica, aliás, mística. Você vai ter diversas teologias. A gente está batizando isso aqui como introdução à teologia, tá bem? Assim que a gente está batizando. E aqui você tem a junção de duas palavras gregas. Theos, tá bom? Theos, embora que a gente pronuncia Theos, né? Por causa que isso aqui é uma letra grega que é o TH. TH. Esse TH aqui, tá bem? O que acontece com ele? Ó, esse TH aqui é o mesmo que os ingleses usam para a letra D. Então o inglês usa o TH como sendo D. Da onde vem a nossa palavra portuguesa? Deus. Ó, Deus, Deus. Esse Deus aqui, ó, no português arcaico, aquele lá de 1700, 1800, no português arcaico, falava-se assim, ó, Deus, com O, e não U, Deus. Da mesma forma aqui, ó, Theos, e não Theos. Mas a gente agora, por causa do TH, a gente pronuncia Theos, da onde vem teologia. Então é uma questão de pronúncia mesmo. E da onde que surge a palavra Theos? Ela vem aqui, ó, de Zeus. Quando se fala Zeus, Zeus se tornou o nome próprio de um deus da mitologia grega. Zeus. Só que se tornou porque não era um nome próprio. Na verdade, ele já era chamado de Theos também. A origem do nome Zeus é Theos. A origem do que a gente chama de Deus também é Theos. Com o passar do tempo, o nosso Deus virou Deus. Tá bom? Então, Deus mais logia. Olha a logia. O que é a logia? É o estudo. Mas não é só o estudo, sabe? Não é aquele estudo passo a passo. É muito mais que um estudo, ele é um discurso. Essa palavra logia nos lembra de lógica. Tá vendo? Ó? Lógica. É a mesma palavra que a gente usa para logos. E quem é o logos? O logos é a palavra. Tá vendo aqui? Então o que é a teologia? Teologia é o conjunto de discursos que são proferidos sobre Deus. Isso é a teologia. E eu estou falando que é o conjunto de discursos porque não existe só uma teologia. Você tem uma teologia cristã, você tem uma teologia islâmica, você tem uma teologia judaica, você tem uma teologia budista, teologia espiritualista. Existem diversas teologias. Dentro de cada uma dessas teologias você vai ter as ramificações que eu já falei aqui: teologia sistemática, teologia bíblica, teologia esotérica, teologia mística. Quer dizer, é um universo a teologia. Quem despreza a teologia é por não conhecer, não sabe do que está falando. É mais ou menos o seguinte, eu sempre comparo com o seguinte: eu estou com uma gigantesca dor de dente, mas uma dor de dente que está arrebentando meu cérebro. Quem é que eu vou procurar? Ah, eu vou procurar o padeiro. Como assim procurar o padeiro? Qualquer um serve. Por causa que ele conhece lá, ele lê um livro, entendeu? Ele lê um livro sobre odontologia,
E com o livro que ele leu, ele é capaz de descobrir o que é que tem no meu dente aqui, e anestesiar o dente, e arrancar o meu dente, ou fazer uma cirurgia. Você faria isso? As pessoas fazem isso com a religião. As pessoas fazem isso. Olha, eu tenho uma causa muito difícil na justiça, mas é o seguinte, eu vou conversar com o meu vizinho aqui, porque o meu vizinho ele andou ali lendo uns livros de direito. Quem sabe? Quer dizer, o pessoal, para coisas terrenas, como causa na justiça, arrancar um dente, eles nunca iriam no vizinho, nem na padaria. Eu estou com dor de dente, eu vou num especialista da ortodontia, eu vou num dentista. O camarada, no mínimo, ele passou 5 anos ali de clínica, no mínimo. 5 anos aprendendo com mestres e doutores sobre odontologia, desde a raiz do dente até a sua coroa. 5 anos para extrair um dente. Mesma coisa, eu tenho uma causa na justiça, eu vou no advogado, porque no mínimo ele passou 5 anos sentado para ele sair como bacharel em direito, para depois ele ser aprovado pela ordem dos advogados. Isso para as coisas naturais. Quando vem para o mundo de Deus, o que acontece? As pessoas menosprezam, falam, não precisa de teologia para saber nada sobre Deus. Teologia para quê? Eu vou consultar ali com aquele irmãozinho ali, porque aquele irmãozinho ali ele é espiritual. E aí eu vou dizer o seguinte, o irmãozinho é espiritual, mas a teologia também é espiritual. A diferença do irmãozinho e da teologia é que a espiritualidade da teologia ela é de outra categoria, ela é de outra sistemática, ela é de outra abordagem. A espiritualidade daquele irmãozinho ali é boa para fazer uma oração, para dar um conselho, sabe? Para falar alguma coisa da Bíblia, mas a espiritualidade da teologia ela é justamente aquela que é do especialista, daquele que não leu só um livro, não ouviu falar. A especialidade do teólogo é aquele que vasculhou o mundo dos discursos religiosos, vasculhou. E aí é o seguinte, você entrou no mundo espiritual, é no automático, tá bem? O mundo da religião é um mundo espiritual, é automático isso daqui. Não é simplesmente um mundo matemático, um mundo físico, um mundo de letras, é um mundo que você mexe com espírito, espírito. Bom, na aula de antropologia eu expliquei, né, o que é o conceito do espírito. Ele é o elan que nos leva para as coisas eternas. Elan. Ele é aquele fio de prata assim que nos dá uma consciência de que a vida é muito mais do que matéria. A vida não é simplesmente nasceu, viveu e morreu. A vida está ligada diretamente com o mundo espiritual. E o mundo espiritual está no mundo material. E o mundo material está no mundo espiritual. É um no outro, tá bem? É um no outro. Estamos falando de teologia, já vou falar aqui do sujeito que move toda a minha pesquisa. Quem é o sujeito? É Deus. E por que eu chamo ele de sujeito e eu não chamo ele de objeto? Por causa que eu estou considerando o ponto de partida, a existência dele, tá bom? A existência de Deus como ser, como um ser, como um sujeito. Como alguém que vai ser conhecido, mas como alguém que existe, que está vivo e que interage. Está entendendo? Isso é teologia. Teologia você não vai mexer com a matéria morta, uma matéria inorgânica. Teologia você vai mexer com o pensamento, com o espírito, vai mexer com seus princípios de fé, seus dogmas de fé. Porque é muito difícil estudar teologia, por causa que ela dá uma balançada nos dogmas de fé, mas ela dá uma balançada que você não consegue ficar da mesma maneira como você era antes de estudar teologia. Então o primeiro conselho que eu sempre dou para as pessoas é o seguinte: não fale mal daquilo que você não sabe. A teologia é uma ciência de religião, e como ciência, ela vai fazer uma investigação no universo religioso, e aí vem bomba pela frente, porque tem coisa que realmente a gente não imagina que acontece de fato. E são discursos, tá vendo? São discursos. Você tem a palavra aqui, ó, curso, tá vendo? Ó, curso. O que é o curso? É aquilo que está andando numa direção só. O que é o discurso? O discurso é quando você pega esse curso aqui e você vai dividindo ele, ó. Isso é discurso, tá vendo? Ó, discurso é quando você tira do curso que estava andando e você dá um outro curso. Por isso chama-se discurso. Olha, eu pensava A, mas agora eu estou pensando A e B.
Quer ver um pensador cristão que pensou muito bem sobre teologia? Søren Kierkegaard. Esse nome eu sempre vou referenciá-lo por causa que eu leio bastante, já li mais sobre ele. Então, o Søren Kierkegaard ele fala sobre Deus. Deus. Qual que é o centro da minha religiosidade? É o encontro com Deus. Se eu não tenho um encontro com Deus, a minha religiosidade é pífia, é um ateísmo. Se você passa a sua vida inteira na prática religiosa e você não tem o famigerado encontro com Deus, Deus não se encontrou com você, quer dizer que a sua religiosidade é só uma filosofia. Só uma filosofia, um discurso. Aí o que é que o Kierkegaard fala? Não vai pensando que é de primeira que você tem um encontro com Deus, porque não é de primeira. O que acontece? Aí ele fala, existe religiosidade. O homem ele tem um senso estético. Eu vou até apagar aqui para ajudar você, tá bom? Ó, todos nós estamos aqui no marco zero. Quero ter um encontro com Deus. Aí eu vou passar pelo que ele chama de estações na estrada da vida. É um livro que o Søren Kierkegaard escreveu. Estações na estrada da vida. Aí você vai para a primeira estação, como se fosse um metrô. Você pega na primeira estação. Primeiro, qual que é a primeira estação? Aí ele fala, é a estação estética. Você experimenta Deus no mundo. Deus está no mundo. Você experimenta Deus através daquilo que você vê, através daquilo que você toca, através daquilo que você enxerga, mas é uma experiência estética. E é aqui que mora a idolatria, ó, idolatria. Porque a idolatria é uma veneração ou uma adoração ao mundo estético. Mundo estético, você precisa ver para crer, tocar para crer, sentir para crer. Você está numa religiosidade estética. Você valoriza a beleza ou a aparência das coisas. Só que chega em determinado momento da sua vida que você tem que sair da estação estética. Você cresce, você deixa de ser criança e você se torna um jovem, um adulto. Aí você pega e baldia novamente e vai para a segunda estação. Segunda estação é a estação que o Kierkegaard chama de estação ética. O que é a estação ética? Aqui você busca valores. Valores. Você ainda está dentro do mundo estético. Só que agora não é mais a aparência das coisas que te importa, e sim o quanto que elas valem. É a busca pelo bem. É encontrar Deus no estágio de bondade, benignidade, justiça. É a busca de valores. Quer dizer, não é a aparência, se é bom ou mal, aparentemente, mas se é bom ou mal, realmente. Tem essa diferença. Aparentemente bom não significa realmente bom. Aparentemente mal não significa realmente mal. Aí você está na estação ética, quando você começa a pesar os valores. Vai pesando escolhas, preferências, decisões, religião. É nessa fase aqui que muita gente se converte, muita gente troca de religião, muda de religião, toma consciência, começa a ver que tem coisa errada no nível anterior, no mundo que está vivendo, tem alguma coisa errada. É aquele negócio, né? Quando eu preciso fazer muita propaganda de um produto, é por causa que o produto pode não ser tão bom assim. Tem muita propaganda. Produto bom se vende sozinho, sem muita propaganda. Agora, aquele que é ruim, você tem que colocar a marca no mercado, quer dizer que você tem que investir mais. É o caso da estação ética, que você começa a experimentar, provar, para ver se aquilo que você tinha anteriormente é bom realmente ou é só aparentemente bom. E aí você já descobriu que tem um monte de falhas na religiosidade e na espiritualidade. Aqui você vai quebrando os seus ídolos, começa a quebrar ídolos aqui na fase ética. Ídolo, aquilo que antes você adorava, você já não adora mais. Aquilo que antes tinha um valor absoluto para você como verdade, já não tem mais valor absoluto, já é uma coisa relativizada. Quer dizer, eu agora tenho que ir para a próxima fase. Aí a próxima fase
que é a terceira estação, ele chama de religiosidade. Aqui você já é um homem religioso. Só que é religiosidade que ele chama de religiosidade A. O que é a religiosidade A? É a religiosidade formal. É o fato de você precisar de uma instituição para você se sentir um homem de Deus, uma pessoa de Deus, ou ter um encontro com Deus. Você ainda está preso a livros, ainda está preso a pastores, sacerdotes, igrejas, lugares, dias santos, rituais. É a religiosidade A. Religiosidade formal. Essa que você tem uma rotina. Então a rotina, você segue uma rotina. E aí o Kierkegaard fala, só que você começou num processo de crítica. Quando você saiu do estético e veio para o ético, você já começou a criticar. Criticou o estético, criticou o ético, vai criticar a religiosidade A também. Porque você vai encontrar o quê? Você vai encontrar aqui na religiosidade A o que eles chamam de religião objetiva. Ó. Está acompanhando bem? Uhum. Religião objetiva é aquela que você tem o dia santo certo, domingo, é o dia do Senhor, isso é o dia santo certo. Você tem o endereço da igreja certo, Jerusalém Divina, Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo, Comunidade Católica do Santo Cristo. Religiosidade objetiva. Tem segunda, terça, quarta e quinta, dia 1, 2, dia 3, tem que ser dizimista fiel. Religiosidade objetiva. Você é batizado, tem o dia certo de você ir na Santa Ceia, tem um monte de coisa para você fazer. Você vai cumprindo o catálogo e você se sente que está tendo comunhão com Deus. Só que aí o Kierkegaard fala, mas o espírito que está dentro da religião, no caso aqui para nós o Espírito de Deus, ele quer ter um particular com você. Ele não tem um particular com você na religiosidade objetiva, porque a religiosidade objetiva ela é para todos, ela é coletiva, ela acontece na comunhão dos santos, na congregação, no ajuntamento, mas ela é objetiva, ela é uma religião institucionalizada e a instituição domina sobre a sua consciência. O Espírito vai chamar você para uma religiosidade que eles chamam de religiosidade B. Essa daqui é a quarta estação, que é a mais difícil e quase ninguém consegue chegar lá, por causa que ela exige fé. E quando ela exige fé, tudo isso que você tem daqui para trás é demonstrado que não é fé, é credulidade, ó, é crença, tá? Crença e credulidade, mas não é fé. Por quê? A fé é quando você fecha a conta e você vai para a ruptura. Ó, você vai para a ruptura. Eu quero ter um encontro com Deus. O meu negócio é Deus, mas Deus puro, Deus sem imagens, Deus sem som, Deus sem máscara. Até eu estou começando a ler este livro aqui, depois eu vou recomendar para vocês, O Rosto de Deus, tá bem? Do Roger Scruton. Então o Roger Scruton, ele faz uma investigação sobre o rosto de Deus. Mas como que é o rosto de Deus? Aí o Kierkegaard vai falar o seguinte, o rosto de Deus é subjetivo, ó. Na religiosidade A, Deus é objetivo. Aqui no mundo estético ele tem até uma estátua para ele. Ele tem até um nome, Zeus, Deus, Jeová. Mas quando vem aqui para o mundo subjetivo, a religiosidade subjetiva, qual que é o rosto de Deus? Não tem. Não é que não tem, é por causa que ele vai assumir o rosto que for necessário assumir para o seu crescimento de fé. Então o próprio Deus ele pode se transfigurar. Ele pode ficar visível ou invisível, audível ou inaudível, próximo ou distante, falante ou silencioso, escuro ou então claro. Pode ser conhecido, mas é um desconhecido. Isso aqui é subjetividade. Conhecer Deus pela fé é muito difícil para nós. Muito difícil, porque nós estamos viciados nisso aqui. Você passou 3 fases da sua vida nisso aqui. Quer dizer, você passou
de 3/4 da sua vida, vamos colocar assim, 3/4 só nesse vício religioso aqui, ó, nessa busca, nessa procura. De repente você fica insatisfeito com tudo e fala: vou atrás de Deus sem ninguém, sozinho. Porque se você chamar a comunidade para dizer vamos comigo, você não encontra um. Prova disso é o Cristo no horto, né? Cristo no horto, chamou 3 amigos. Qual deles foi para o horto? Nenhum dos 3. Nenhum. A Bíblia diz que eles ficaram a um tiro de pedra, 50 metros, 60 metros, a um tiro de pedra. Quer dizer, o que é esse encontro com Deus? É um encontro solitário. Aí o Kierkegaard ele vai falar da subjetividade e de uma solidão, que é uma solidão existencial. Quando é que você tem um encontro com Deus? Quando você se encontra existencialmente só. Quando você toma consciência de que você está só no mundo, de que não existe ninguém ao seu lado, perto de você, próximo de você. Você está só, você está largado, abandonado. Isso socialmente falando e espiritualmente falando também. Quem fala disso aí para nós é o Senhor Jesus. Ele fala: vocês estão órfãos, eu não posso deixar vocês órfãos. Se Jesus vai e o Espírito Santo não vem, permanece a orfandade, o homem está órfão. O apóstolo Paulo fala que outrora nós estávamos sem Deus no mundo, sem Deus, quer dizer, está todo mundo sozinho, todo mundo literalmente na solidão. A vida é solitária, o nascimento é solitário, a morte é solitária também, e a existência é solitária. O máximo que você tem com as pessoas é um consórcio. O que é um consórcio? É uma aliança por interesses, toma lá, dá cá. Eu fico perto de você, você fica perto de mim, para a gente poder combater o silêncio, né? E ter a impressão que não estamos sós. Mas é só um consórcio, não é uma aliança, uma unidade verdadeira. Deu para pegar aí? Estamos introduzindo o assunto teologia. Esse Søren Kierkegaard, ele é um pensador que ele vem para nós depois de Martinho Lutero, olha só, hein? Depois da Reforma Protestante, surgiu uma série de pensadores cristãos, luteranos, lá no século XVIII, século XIX, século XX. Eu vou falar sobre eles aqui na nossa matéria. Esse aqui é o primeiro ponto. O outro que eu vou falar para vocês é sobre o conhecimento de Deus. Mas já deu absorver isso aqui. O que é teologia? Teologia é esse amontoado de discursos que pessoas sedentas de Deus têm e que vão atrás desse conhecimento de Deus que nós não temos. Fala, irmão, a gente só vai atrás do conhecimento de Deus porque a gente não tem esse conhecimento. Uma pessoa que tem o conhecimento não vai atrás. Me falta o conhecimento, vou atrás. Depois que eu vou atrás, o que é que eu vou fazer com esse conhecimento que eu tenho sobre Deus? Eu vou escrever os discursos, eu vou emitir os discursos. E esse amontoado de discursos a gente chama de teologia, tá bom? Que é conjunto de discursos acerca de Deus. E aí, quanto mais sede você tiver, maior ela vai ficar. Porque você vai descobrir que você está nadando num oceano profundo. E é um oceano que tem água salgada. É boa para nadar, mas não é boa para beber. Se você beber água do oceano, salgada como que é, acabou para você, seu organismo não suporta. Ficou muito tempo dentro do oceano, o que acontece com você? Hipotermia, água muito gelada. Segundo, o que acontece com você? Sua pele fica toda enrugada, enrijece, correto? Quer dizer que você não consegue ficar muito tempo dentro do oceano. A mesma coisa é a questão do conhecimento sobre Deus. Ele é um mistério tremendo, meu irmão. E por ser um mistério tremendo, o menor contato que você tiver com ele já é o suficiente para você ficar todo destruído. Não é um conhecimento passivo, tá bem? Conhecer Deus não é pacífico, não é passivo, não é uma coisa assim estéril. Estou lendo aqui um livro sobre mecânica e não fez a menor diferença para mim. Eu fiz um curso de agronomia, mas não fez. Não, o conhecimento de Deus não é assim. O conhecimento de Deus não é estéril, é fértil, é vivo e é transformador, é tocante e é chocante, entendeu? É chocante, para levar a gente ao seguinte ponto: se o conhecimento que eu tenho sobre Deus não está me chocando, será que é um conhecimento sobre Deus? Se o conhecimento que eu tenho sobre Deus não me revoluciona, será que é sobre Deus? Se não mexe com os meus valores, os meus princípios, se não me incomoda, será que é um conhecimento sobre Deus? É aqui que a gente vai entrar nas nossas matérias de hoje, bom?